Políticas públicas para pessoas atípicas. Esse é o tema que vamos tratar neste episódio da segunda temporada do programa Inclusão Já. E o nome é Vozes Atípicas. Nós estamos tratando sobre os desafios das crianças e jovens e como podemos garantir a sua inclusão social por meio das políticas públicas e também de ações sociais da comunidade. Fica aí que eu te conto depois da vinheta. No episódio anterior, a gente já conversou sobre as características de diversas neurodivergências. E agora a gente vai compreender sobre como o poder público e a comunidade podem ajudar essa parcela da população. Aqui ao meu lado eu tenho a secretária de Desenvolvimento Humano de Curitiba, a Amália Tortato. Tudo bem, Amália? Tudo bem, Pedrita. Prazer estar de novo aqui na Câmara, no podcast que vocês fazem com tanto carinho. Obrigada pelo convite. Na frente da Amália, a gente tem a Pietra Silvestre, que é modelo e influencer com síndrome de Down, e a mãe dela também veio para apoiar ela nesse podcast. Tudo bem, Pietra? Tudo bem, Pietita. Eu sou a Pietra, tenho 24 anos, sou atriz, modelo e influencer. E ao lado da Pietra, gente, a gente trouxe a Laura Cutrim, que é coordenadora de serviços de saúde da APAI. Oi, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da nossa realidade. Sejam muito bem-vindas. Eu estou muito feliz que a gente tem uma mesa formada por mulheres para a gente falar sobre esse assunto que é tão relevante. Eu quero mostrar para vocês agora na sequência um outro lado das crianças atípicas, que às vezes as pessoas esquecem, as mães atípicas. Vamos começar o nosso bate-papo? Roda o VT para a gente, Jean. Meu nome é Cândice Piccoli, tenho 51 anos, sou advogada e sou mãe de uma criança com síndrome de Down. Eu sou a Thalita de Lima, eu tenho 41 anos, sou auxiliar administrativa e sou mãe do João Guilherme, que tem altas habilidades e autismo. Eu fui fazer uma gravação, né, de uma morfológica e eu estava no 7º período de gestação e daí apareceu que ele tinha uma probabilidade muito grande, né, de vir como síndrome de Down e já precisando de algumas intervenções cirúrgicas, inclusive, logo que nascesse. Desde que o João nasceu, ele sempre foi atento à leitura, desde pequenininho, assim, quando ele começou a falar, ele já sabia ler. Com 1 ano e 2 meses ele já sabia ler, já conhecia a letra, forma, número, cor. E daí, perto de 2 anos, a gente levou ele no pediatra e o pediatra indicou ele para fazer uma avaliação de altas habilidades, que daí junto é feita a avaliação de autismo. A partir dos 2 anos, mais ou menos, a gente já tinha uma indicação de que ele seria atípico. Hoje, o meu maior problema, a minha maior dificuldade, o meu maior obstáculo é com o aprendizado, a inclusão escolar. Mas nós temos assim, bastante dificuldade com a inclusão social, com a inclusão do trabalho. É acompanhamento, aproveitar essas habilidades, conseguir lugares acessíveis, tratar. Não sei se a palavra é tratar, mas conseguir fazer os acompanhamentos necessários para desenvolver ele bem. Isso é muito difícil. É caro, a maior parte das avaliações, dos tratamentos é particular. E quando você consegue na rede pública é muito longe. Tudo muito, muito, muito absurdamente longe. Existe tratamento, existem opções, mas tudo muito fora do alcance, assim, não é acessível. Na rede pública e no particular tem tudo, mas na rede pública ainda falta bastante. Os tratamentos existem, né? Existem, mas a gente tem que procurar mais a rede privada. A rede pública não nos oferece, e quando nos oferece é muito raro, demora muito e as crianças com síndrome, elas precisam ter essa estimulação mais rápida, elas precisam dessas intervenções terapêuticas com maior
brevidade, não só as com síndrome, mas todas as crianças, né, todas as pessoas atípicas, dependendo da necessidade, elas precisam de uma intervenção mais rápida, mais breve, que tenha que seja periódico, que seja rápido, para que ela possa se desenvolver. Mas a gente sabe que é difícil, mas não desista, porque os nossos filhos dependem de nós e nós somos, né, as pessoas mais habilitadas a lutar pelos nossos filhos, e que eles dependem muito de nós, mas a gente vai sair vencedora de tudo isso, né? O diagnóstico precoce, fazendo as terapias, você vai vencer também. Que continuem buscando tratamento, buscando possibilidades de desenvolver eles, que o principal é desenvolver, que não é fácil. Assim, eu vejo o meu, que mesmo sendo um pouco mais simples, já é super complicado, mas busquem o recurso, porque se a gente não buscar esse recurso, a gente não vai ter. É assim mesmo, é sempre uma luta constante. Então tá, né? Vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu não sei se foi só eu, mas acho que tá todo mundo emocionado com o depoimento delas aqui, né? E eu queria começar com a Laura, que é membro da APAI, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a atuação histórica, né, da associação no apoio às pessoas com deficiência, né, às pessoas atípicas. A gente sabe que as necessidades, elas evoluem com o tempo, né, e o próprio depoimento das mães aqui é bem real, de que as necessidades, elas não vão parar, elas só vão aumentar, né, de acordo com o que a própria sociedade exige, né, e a falta de inclusão, ela é real, por isso que a gente está tratando desse tema aqui também. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como que a organização tem se adaptado à realidade das pessoas. Então, a APAI Curitiba, ela atende crianças, né, de 0 até... Hoje a gente não tem uma data de corte, então a gente tem os nossos mais velhos lá com 65, 72 anos, né? São divididos em unidades diferentes de atendimento, até mesmo porque eles têm necessidades diferentes, né? Então, ali com os pequenininhos, a gente tem o serviço de estimulação precoce, todo o serviço de saúde vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, né? Que faz para nós os encaminhamentos. Então, essas famílias, elas passam por todo o atendimento ali na unidade de saúde e acabam indo para a fila de espera do serviço de estimulação precoce. A gente vai abrindo as nossas vagas e vai recebendo as crianças lá. Esse é um serviço que ele já acontece há bastante tempo. Ele é a nossa porta de entrada, é onde tem muita procura, muita, né? Até porque é exatamente o que a mãe falou ali no vídeo. Eles precisam, às vezes com 45 dias, 60 dias, eles já estão buscando a intervenção, porque as crianças com síndrome de Down, elas conseguem um diagnóstico muito rápido, diferente das crianças com autismo, que vão acabar esperando ali 5, 6, 7 anos para ter essa confirmação, né? Então apresenta um atraso, apresenta uma atipia, e aí você vai acompanhando até que se feche esse diagnóstico. Então, essa questão especialmente do autismo é uma coisa que a gente debate muito dentro da instituição, porque antes você pensava em pessoa com deficiência, e você tinha um paciente clássico ali, alguém que você atendia. Então veio uma pessoa com síndrome de Down, vem alguém com atraso no desenvolvimento, e aí você já tinha um caminho para seguir. Nos últimos 10, 15 anos, que a questão do autismo tem ficado muito mais em evidência, então a gente vai percebendo também as mudanças que a gente precisa fazer institucionalmente em relação a isso, né? Mas sempre pensando, assim, no acolhimento das famílias. Tem famílias, por exemplo, que durante a gestação, como também foi o caso que a mãe contou ali, faz uma ecografia morfológica e já tem a notícia de que tem a chance, né? Ou está muito próximo ali, tem o percentil que sai durante as ecografias dessa diferença que está apresentando ali. Então, as famílias já buscam auxílio, porque começa um processo de luto familiar, né? Você tem um filho ideal na mente ali, da mãe, do pai, da avó, e aí a família recebe essa notícia, muitas vezes eles já procuram, a nossa psicóloga consegue fazer um acolhimento ali, né? Mesmo que seja breve, sejam alguns encontros pontuais para tratar sobre aquilo que vai, né, ainda vai acontecer no nascimento, as intervenções que muitas vezes já são previstas, né, cirurgias relacionadas ao coração, enfim. Então, a gente faz essa atuação ao longo de toda a vida. Passou ali do período de estimulação precoce, os primeiros anos da educação infantil,
Nesse processo, as crianças podem estar sendo atendidas numa instituição de educação especial e no regular, né, na escola regular, a gente fala. E aí, então, a gente está ali junto, constrói o PEI, faz toda essa parte de suporte documental para que as escolas regulares consigam dar a melhor assistência possível. Isso também é uma coisa que mudou muito nos últimos anos, né? Porque essa perspectiva da criança estar também numa escola regular, conseguindo se desenvolver lá, e aí sim, vivendo de fato a inclusão. Porque o que a gente percebe muitas vezes? Que ela fica ali fechadinha na escola de educação especial e o contato com as pessoas ela vai tendo ao longo do tempo, né, mas muito limitado. E aí tem vários outros desafios a partir do momento que as crianças começam a ir para o regular, né? Imagino que em relação à questão da educação, já teve um outro até podcast, né, que foi falado. Então tem muitos desafios que começam a surgir ali naquela fase que a gente pode ir trabalhando, e isso vai até os 7 anos, mais ou menos, que é quando a criança tem ali uma faixa de corte. Então, a família vai acabar decidindo, não, a gente vai optar pelo processo de inclusão na rede pública ou particular do regular, ou a gente vai permanecer na educação especial, né? E aí, nesse processo, a gente também, não, ok, você vai para o regular, como que a gente pode facilitar isso, como que a gente faz esse caminhamento? Nunca é uma decisão rápida, né? Então, é uma decisão delicada, com muitas coisas a serem avaliadas. A família também deve participar, né, dessa decisão. É importante que ela entenda se é realmente necessário que a criança fique só na especial ou se ela tem que ir para o regular também. Né? Isso, com 7 anos eles têm que fazer uma opção mesmo. É a família que tem que optar, né? É a família. A escola faz a indicação, né? Olha, a gente percebe que ele está indo bem, é legal que ele vá, né? Porque aí a gente consegue trabalhar com a inclusão de fato. E até um evento para nós muito recente, a gente conseguiu trabalhar a inclusão de um paciente no ano passado, e esse ano ele veio para fazer conosco só os atendimentos de saúde. A gente conseguiu, também é um trabalho muito grande da Secretaria Municipal de Saúde, uma nova forma de contratualizar alguns atendimentos externos, a gente fala que são de crianças que não estão dentro da educação especial, e a gente conseguiu trazer para os atendimentos específicos um menino que foi nosso estudante para dar suporte para ele na educação regular. Então, acho que isso já é um avanço, e à medida que a gente consegue ir ampliando isso, a gente está também participando desse processo de inclusão de forma muito mais eficaz, muito mais participativa, porque a gente daí tem uma equipe, né? Assistente social, psicóloga, fono, TO, que pode estar favorecendo todo esse processo. E aí, para o longo da vida, como você disse, tem várias mudanças, né? A própria adolescência, várias questões ali que surgem em relação a namoro, sexualidade, e aí o desenvolvimento, a gente vai pensar nas questões até mesmo porque eles envelhecem, né? Então, a gente vai trabalhando com eles todas as etapas da vida. Ali na instituição, a gente também tem um serviço de acolhimento, né? Ligado à Secretaria Estadual da Família. E, então, a gente participa de muitos processos, né? E a gente acompanha todas essas faixas etárias, assim, nas suas especificidades. E, em geral, a gente consegue também estar ali dando suporte para essas famílias, né? Porque a gente sabe que a descoberta durante a gestação de alguma diferença, de alguma atipia, ou até mesmo durante essa fase inicial ali da infância, em que você vai conseguir ter o diagnóstico, é um processo difícil, né? Mas é só o começo do processo. Ainda tem todo o longo da vida. Pietra, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a sua vida na escola. Você estudou em escola regular, escola especial? Conta um pouquinho para mim. Eu estudei na escola regular. E como que foi? Como que foi ao longo da sua vida, assim, na escola? Sua mãe consegue te ajudar a lembrar, assim? Bom, a escola, eu estudei no Colégio Estadual do Paraná, maior colégio, e fiz muitos amigos lá. A primeira escola que você teve, você lembra? Você começou numa escola menor, né? Qual foi a escola menor? Textu. Textu, ela estudou em algumas escolas particulares, no Santa Maria. Santa Maria, Trilhas, né? Ela fez 3 escolas particulares. Antes disso, você não lembra, né? A mamãe vai falar que talvez ela fez estimulação, sim, na Nilza Tartucci, que é uma escola especial, né? É uma escola especial. É uma escola especial. E quando ela era bebê, a gente foi, ela entrou nessa escola especial e a gente fica meio perdida, não sabe para onde ir. Então ela foi ali e ela fez ali a estimulação até 1 ano, eu acho.
E essa decisão de tirar da escola especial para um ensino regular, já para nós, para nossa família, já partiu dali. Ela ficou 1 ano só na estimulação. E a partir dali a gente já foi buscar o caminho da escola regular. E ela sempre estudou, né? Na escola regular. E aí a escola maior que ela estudou foi... No Colégio Estadual do Paraná. Ela fez até o ensino fundamental no Trilhas, que foi até o 5º ano. Aí depois ela foi para o Colégio Estadual. E agora entrou onde agora? Na universidade, né? Ela entrou na universidade pública também, mas vai começar em agosto. Mas eu estudei também na Elias Abraão. Ela estudou no Elias Abraão, fez todo o estadual também, e depois o estadual do Paraná. E que curso que você fez no estadual do Paraná? Conta pra ela. Curso técnico de teatro. Teatro você é atriz, né? Integrado com o ensino médio. Ela é atriz formada com DRT, né? DRT. E qual que é a faculdade que você vai fazer agora? Em agosto? Isso. De cinema. De cinema? Faculdade de cinema. E qual que você está fazendo agora online? De Libras. De Libras. Ela faz a faculdade de Libras online, está indo muito bem. Tô indo. Ela é muito boa em Libras. É a aptidão que ela descobriu sozinha, né? Sim. Ela descobriu que gostava e começou a fazer. E agora ela vai para o cinema. Cinema e audiovisual, que é o trabalho dela, né? Tá animada, pelo visto. Tá animada? Tô animada. Agora, vamos falar um pouquinho da sua vida social, né? Você estava contando pra gente que você tem um namorado. Eu tenho. Olha o sorriso. Alegria pura. E onde você conheceu ele? Na Expedição 21. Explica o que é. Explica o que é a Expedição 21. Expedição 21 é uma viagem de autonomia. É assim, feito uma pessoa com síndrome de Down, vão numa casa, vai morar uma casa sem os pais. Sem mãe nem pai, sem solar. E eles fazem uma viagem de autonomia. Aham. É uma experiência de autonomia, né? Sim. Que é feito pelo Brasil todo. Quem coordena esse serviço, esse trabalho é o Alex Duarte. Alex Duarte. Chama Expedição 21. E aí se inscrevem pessoas como se fosse um BBB, né? Só que não é filmado, não tem aquele marketing do BBB, é diferente. O desafio deles é passar alguns dias, são poucos dias, na verdade, 3, sem os pais. E aí ali eles sem fazer, o que vocês faziam? Tudo, né? Tudo, nós. Café da manhã. Café da manhã, às vezes conversa um pouquinho no celular. O celular? Mas não podia levar celular? Não, é só ligação de vídeo. Só para falar com a família um pouco mais. Aí vocês faziam também, arruma a cama? Arruma a cama, a gente lava a louça, a gente faz almoço. Eles fazem uma experiência. Ela conheceu o atual namorado ali, né? O atual namorado. O atual, porque já teve outro, né? Teve outro, mas ainda dói um pouquinho. Ainda dói um pouquinho. Quanto tempo você namorou o outro? 8 anos de namoro. 8 anos. 8 anos? E desde os 15, né? Desde 15 anos ainda dói um pouquinho. Não. Mas dó. Não, olha pra você ver. Dá uma... Isso, Afilandou, dá né, pra dar um Pietra? close, mas afilandou, né? Aí sim. Pois é. Então a gente percebe que a Pietra, ela tem uma vida social normal, né? Lá no colégio estadual, você fez amigos? Fiz muitos amigos. Tá. E você sentiu... você gostava de lá, né? Gostava. Tem saudade? Sem saudade. E a faculdade de cinema você vai presencial, né? Você vai assistir em sala de aula mesmo. Sim. Não é online. Lá no Boqueirão vai ser, né? Tá animada com a faculdade? Tô. Pretende seguir como atriz ou você quer ser diretora de cinema? Não, eu quero ser atriz. Aham. Sabe? E ela fez uma pergunta, que foi até boa essa pergunta, que você perguntou assim, aonde que ela se sentiu mais incluída de tantas Isso. coisas que a Pietra já fez, né, Pi? Ela já participou de tantas coisas. Onde ela se sentiu mais incluída
E ela respondeu para mim que foi no... Colégio Estadual do Paraná. Foi o primeiro que ela lembrou também, que ela lembrou e que ela referiu. E aonde que você se sentiu excluída também? Lá no Colégio Estadual do Paraná também, mas eles não passavam que comigo, eles tinham sozinha, triste, mas eles ficam todos amigos lá. Então ela colocou no mesmo ambiente, que eu achei bem interessante a resposta Duas dela, experiências diferentes. as experiências positivas e negativas. Aí o questionamento que vem, assim, até, né, questão das APAES e tudo isso. Uma escola com 4.000 alunos, só tinha ela. Onde estão os outros? Será que só ela é capaz? Tem muito por parte da família também, né? De querer preservar. A gente passa isso em algumas situações que a gente identifica, que a criança tem condições de ir para o regular, e a gente percebe o sofrimento familiar deles serem encaminhados para o regular e sofrer o preconceito mesmo, a exclusão, né? Mas Porque as famílias, elas acabam sendo a base para que a criança consiga ir adiante, né? E nem sempre a gente consegue chegar nesse ponto com elas, assim, de realmente vamos... É verdade. Então, a gente está muito longe ainda, né? Porque se você vê nas escolas, dizer que a escola pública não tem condição de acolher, eu acho que tem. Tem sim, ela foi acolhida. Claro que a família tem que fazer um trabalho à parte, mas isso sendo com deficiência ou não, você vai ter que fazer esse trabalho à parte. A escola não vai dar conta, né? A gente tem, às vezes, essa ideia. Mas, assim, para a Pietra, foi a melhor coisa da vida dela foi ter ido para a escola, né, Pietra? Regular, onde ela é certificada, onde ela é reconhecida, onde ela tem uma profissão, né? Sim. Você tem profissão? Qual que é a tua profissão? Meu professor é atriz, modelo e fluente. Então, ela se reconhece, né, dessas, a regulamentada é atriz mesmo, trabalha como atriz, fez um trabalho lindo agora, né, pela Fundação Cultural, com crianças, foi remunerada, como todos os outros atores. Então, eu acho que isso aí foi, assim, para nós, né, a gente entende que uma família, às vezes, se sente acuada para enfrentar. Eu, que tinha mais condições dessa decisão, eu me senti com medo. Porque me disseram, não vai dar certo, você vai ter dificuldade, Tá, mas a gente vai ter dificuldade mesmo, todos nós temos. Então, a gente fez essa opção. Hoje eu reconheço como uma opção para ela, né? Foi uma decisão acertada, Foi né? acertada. Não que não teve problema, né, Pedro? Puxando o gancho da Noemi aqui, a gente queria falar um pouquinho sobre como que Curitiba é uma cidade de referência, né, na inclusão. Aí, para a secretária Amália, eu queria te perguntar o seguinte, quais que são os maiores avanços hoje que a prefeitura tem alcançado, né, para garantir acessibilidade para as pessoas atípicas? Primeiro, eu quero dizer que é muito legal ver a Pietra, né, se expressando assim de forma tão genuína. A gente fica aqui de boca aberta te assistindo, te ouvindo falar, dá vontade de deixar só ela falando no podcast, né? Mas enfim, a gente tem dentro da nossa secretaria, a nossa secretaria é uma secretaria nova, a Secretaria de Desenvolvimento Humano, e dentro dessa secretaria a gente tem o Departamento da Pessoa com Deficiência, que nesse momento está sendo dirigida pela Elise Matos, que é uma pessoa que é referência na questão do autismo. Ela tem, inclusive, um instituto aqui em Curitiba, enfim. E ela tem feito esse trabalho à frente do Departamento da Pessoa com Deficiência. E Curitiba tem, desde 2020, um plano decenal para tratar da Curitiba inclusiva, né? E ali dentro do nosso Departamento da Pessoa com Deficiência, a gente tem desenvolvido diversos projetos pensando justamente nessa inclusão e fazer essa inclusão de forma completa, né? Eu fui vereadora por 4 anos aqui na Câmara Municipal, né? Vocês sabem, fui reeleita agora, e ao longo do meu mandato, eu recebi muitas famílias, pessoas adultas com deficiência, e a gente percebia assim, que às vezes a gente fica focado só na criança, né? A criança com deficiência, o autismo na criança, enfim. E o nosso departamento tem feito um trabalho de ampliar isso. A gente precisa olhar, como a Laura falou, né? Para as famílias. Para as famílias que cuidam. A gente está vendo aqui a Noemi com a Pietra, cuidar de quem cuida, e também cuidar
do envelhecimento dessas pessoas, né? Elas chegam à fase adulta, elas querem um emprego, enfim. E a prefeitura tem feito isso, né, tem tido esse olhar bastante cuidadoso para as pessoas. Então, por exemplo, ali no nosso departamento, a gente teve em março a primeira feira desse ano de empregabilidade. É uma feira que acontece também há bastante tempo e que esse ano a gente colocou alguns diferenciais justamente por conta desse olhar que a Elise tem, né, dirigindo ali o departamento. Então, esse ano, por exemplo, a nossa feira de empregabilidade, o pessoal do departamento conversou com as empresas e já pegou a especificação de cada vaga que a gente ia disponibilizar. Por que isso é importante? Porque a pessoa que tem autismo, por exemplo, ela precisa de uma previsibilidade, ela precisa saber o que ela vai enfrentar, enfim. Então a gente conseguiu criar uma narrativa social, preparar essas pessoas, olha, a vaga que a gente tem é essa, essa e essa, né? Criar toda uma narrativa social de inclusão. E dentro do nosso departamento, que a feira aconteceu lá, a gente também teve uma sala calma, para fazer a autorregulação, né, da pessoa autista, caso ela tivesse algum episódio ali durante esse processo. Ainda falando da feira de empregabilidade, uma outra alteração que a gente fez esse ano foi mudar o fluxo. Então, nas feiras anteriores, a pessoa chegava lá para concorrer a uma vaga de advogado, vamos dizer. Só que ela tinha que passar por todos. Ela tinha que fazer o percurso todo. Começava com as vagas de ensino médio, ia passando para as outras, até chegar numa empresa que estivesse oferecendo uma vaga para um advogado. E isso também desgasta bastante emocionalmente as pessoas que estão ali buscando essa vaga. Então, o que a gente fez dessa vez? A gente separou por setores. Então, vagas de ensino médio com essas empresas na sala tal. Vagas de ensino superior para esse perfil na sala tal. Então, a gente fez toda uma separação. E, claro, com as nossas meninas ali da Central de Libras fazendo todo o apoio, e todo o nosso departamento a postos, né, para fazer qualquer outro apoio que fosse necessário. Nessa feira de empregabilidade, eu vou falar bastante dela porque é uma coisa que dá bastante orgulho, assim, né, que eu falo, Pedrita, que na nossa secretaria, a nossa missão é cuidar e emancipar. E a feira de empregabilidade junta as duas coisas, né, a gente cuida e a gente promove a emancipação, então é uma feira que dá bastante orgulho, assim. Então, esse ano a gente fez também uma parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, que também é uma secretaria nova. Eles disponibilizaram um Cine Móvel, que é da agência de emprego, vamos dizer assim, né, nacional. Então, se a pessoa não conseguisse encontrar nenhuma vaga que se encaixasse no perfil dela ao longo do percurso, ela ainda tinha a oportunidade de ir ali no Cine e buscar vagas em todo o Brasil, né? Então, foi um outro diferencial também. E fora isso, o que a nossa secretaria tem feito ali no departamento? A gente quer ampliar essa central de Libras. Hoje a gente conta com 3 intérpretes de Libras. Eu sei um pouquinho também. A gente conta com 3 intérpretes de Libras que não conseguem fazer um atendimento 24 horas, por exemplo. Então, a gente está ampliando isso para uma central de Libras, que vai ter o atendimento 24 horas. A pessoa precisa ir numa consulta, precisa fazer uma audiência pública, uma audiência, né, com o juiz, enfim, qualquer coisa assim. Ela vai ter o apoio da nossa secretaria, da nossa central de Libras 24 horas. Isso ainda nesse primeiro semestre. E para o ano que vem a gente quer ampliar isso para ser não só uma central de Libras, mas uma central de comunicação acessível. Então a gente vai ter também a possibilidade de audiodescrição, pensando aí nas pessoas que têm a deficiência visual, né? Que mais que a nossa secretaria tem feito para incluir? Lá no departamento a gente faz um atendimento psicossocial, né? Acho que isso é bem importante, a Laura também comentou bastante, esse apoio tanto para a pessoa com deficiência quanto para as famílias é bem importante, a gente faz isso ali no departamento, a gente faz uma assistência jurídica. Recentemente a prefeitura ampliou o ambulatório Encantar, que é um ambulatório referência no atendimento e tratamento das crianças com autismo, e a novidade que foi incluída esse ano foi justamente cuidar de quem cuida. Agora a gente tem um espaço no Laboratório Encantar, que é para fazer o atendimento das famílias, né, das mães e dos pais que fazem o cuidado com essas crianças. Então, assim, a prefeitura tem tido um olhar bastante cuidadoso, bastante carinhoso para fazer essa inclusão. Inclusive, a gente está com um projeto piloto
e tá dando certo. Então, já vou dar um spoiler aqui para vocês, que em breve a gente vai lançar esse programa. A gente está com um projeto piloto para inclusão de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho. Então, a gente já está com 2 casos, né, 2 projetos piloto, 2 casos que a gente está tratando como projeto piloto, que eles já estão empregados. A gente está fazendo acompanhamento com deficiência intelectual grave, que é normalmente um público que não consegue acessar o mercado de trabalho. Então, a gente tem feito todo um projeto específico para esse público, para conseguir reinserir eles na sociedade, fazer com que eles tenham autonomia, com que eles saiam para o mercado de trabalho. Posso falar mais? Tem mais coisa? Pode. A gente lançou recentemente o núcleo Newton Salvador, que é um núcleo que vai articular as políticas públicas das pessoas com autismo, e a ideia é que a gente faça a articulação dessas políticas públicas pensando desde o bebezinho, desde quando a criança nasce até a sua velhice, né, um envelhecimento saudável dessa pessoa. Então, a gente vai pensar e articular políticas públicas para as pessoas com autismo dentro desse núcleo, conversando com a Secretaria de Educação, conversando com a Secretaria de Saúde, de Assistência Social, enfim, com todos os diversos atores que são necessários reunir para fazer esse atendimento. A gente também lançou a Câmara de Inclusão no Mercado de Trabalho, que tem esse objetivo de conversar com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação para pensar políticas públicas para fazer a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Engasguei. Enfim, a Secretaria tem trabalhado bastante com um olhar bastante cuidadoso. Aliás, esse foi o pedido do prefeito quando ele me convidou, né? Eu quero que a Secretaria olhe com carinho para as pessoas, com cuidado, como você fez ao longo do teu mandato aí dos 4 anos, né? Brigando por pautas, inclusive, que tratam de doenças raras, por exemplo, como foi a ampliação do teste do pezinho, enfim. E aí foi esse pedido que ele me fez. Então, a Secretaria tem tido esse cuidado, o Departamento da Pessoa com Deficiência também tem tido esse cuidado, e eu acho que o caminho é por aí. Porque a ideia é que a gente tenha uma inclusão não só no discurso, mas uma inclusão genuína mesmo, né? Sim. E, inclusive, tentar fomentar ao máximo possível o combate ao capacitismo. Né? Exatamente. E como que faz isso? Com informação, né? Com informação e informação. E a gente tem ali no departamento também, tem tanta coisa, esse departamento é a coisa mais linda. Tem tanta coisa ali que a gente esquece de falar tudo. A gente tem um treinamento para as empresas que querem fazer uma capacitação com os seus servidores a respeito dessa questão do capacitismo. Ficou meio... Capacitação sobre capacitismo. Enfim. Na falta de uma palavra melhor, vai assim mesmo. Então, o que a empresa precisa fazer? Só agendar com a gente. A gente tem uma agenda de treinamento. A nossa equipe vai até a empresa, faz esse treinamento todo, faz a capacitação, justamente para a gente combater o capacitismo e o preconceito, enfim, e para que essas pessoas realmente se sintam incluídas de uma forma genuína, né? E como isso é essencial, né? A gente teve poucas experiências, mas algumas já ali em relação a Pai Curitibanos atrás, que eles têm pavor de voltar para o mercado de trabalho, porque a instituição onde eles estavam atuando tinha muito, assim, tanto a questão do preconceito quanto do capacitismo, e aí são pessoas que a gente não consegue dar, né? Tem a capacidade de estar trabalhando e não consegue inserir. Não conseguem voltar. E uma outra coisa que o nosso departamento tem feito também é busca ativa das empresas. Então, a nossa equipe tem ido até as empresas e sabe, me fala o que você está precisando, qual é a vaga que você tem e fazendo um match muito personalizado. Então, da vaga que a empresa precisa com a pessoa que a gente tem capacitada. E isso também é uma coisa legal de falar, né? Às vezes a gente acha que as vagas para pessoa com deficiência são aquelas vagas mais simples, vamos dizer assim. E não, a gente tem pessoas, a gente está aqui com a Pietra fazendo a 2ª faculdade, né? Está se formando em Libras, vai fazer cinema e audiovisual. Então, são pessoas que têm uma capacidade intelectual e de entrega, né? A gente não precisa pensar só como as vagas menos... com menos exigência, menos complexas, isso. Então, esse matching, assim, de conversar com as empresas, pegar a vaga personalizada, a gente saber o nosso público, saber as pessoas que a gente atende e fazer essa conexão é outra coisa que o nosso departamento tem feito com um brilhantismo
grande, assim. É um departamento que me dá bastante orgulho. Aliás, a secretaria toda me dá bastante orgulho. Mas hoje a gente está falando do departamento ali e também fico bem feliz, assim, com o trabalho que eles têm feito. Então a gente vai para o segundo bloco agora e eu quero furar um pouquinho o nosso roteiro aqui. Na verdade, a gente já combinou antes de começar que a gente quer mostrar 2 vídeos da Pietra. E o primeiro é uma dança que ela gravou para o TikTok com o namorado. Vamos ver? A gente vai conhecer o namorado. Vamos. Que legal! Era uma trend do TikTok? É um desafio? E o namorado dela, o que ele faz? Ele é o quê? Ele é atleta. Fala aqui, ó. Ele é atleta, Ele ganhou medalha. Ganhou medalha da Turquia, em Paris, de atletismo. E jogador de futsal agora. Futebol. Tá. Tem também orgulho bastante desse ativo, namorado, hein? Bem. Agora a gente vai rodar o segundo vídeo, que é da formatura da Pietra que ela foi a primeira mulher brasileira a conquistar o DRT de atriz por uma escola pública regular. Vamos ver o vídeo? O Colégio Estadual do Paraná tem a satisfação de parabenizar os formandos por mais esta etapa vencida. Convidamos para fazer o juramento do 4º ano do ensino médio integrado técnico em teatro. Pietra Ribelo Silvestre. Não tem como não vibrar junto com ela, né? Pietra, me conta uma coisa. Como é que surgiu a ideia de estudar para ser atriz? Você sempre quis? Ou alguém te incentivou a escolher a profissão? Como que foi? Eu escolhi ser atriz porque comecei desde pequena, né? Que eu adoro ligar no palco, interpretar, ver o público, interpretar os personagens. É muito legal, que eu amo palco. Estou sempre apaixonada pelo palco. Teatro, eu adoro. E na sua sala, tinham muitas pessoas que faziam o mesmo curso ou não? Além de você, tinha mais pessoas fazendo o curso? Foram quantas pessoas que fizeram? Quantos alunos? Quantos alunos? Estadual? Isso. Qual é estadual Que do era Paraná? só técnico de teatro. Só técnico, isso. né? Só teatro. Aham. São 26 alunos. 26 alunos. O curso ele é um curso de 4 anos, né, Pietra? Sim. Na verdade, foi um achado muito bom no Colégio Elias Abrão. Ela teve uma tutora, porque a Pietra tem o diagnóstico de autismo, né? Que foi feito quando ela tinha 12 anos. Então, ela tinha uma tutora e essa tutora ficou procurando. É aquela questão que você estava colocando, adorei tudo que você falou. Que bom. Esse trabalho é muito, muito fundamental de escolher a vaga para a pessoa para a vaga, porque tem muita... É como a questão do colégio. Ela entrou no lugar certo, no curso certo para ela. Se fosse uma outra experiência, talvez não tivesse dado certo, né? Então, essa professora procurou a vaga para ela. Ela falou, não põe a Pietra nesse ensino de jovem adulto, não coloca, porque ela não vai se adaptar, não vai dar certo. E ela achou essa vaga de teatro que é integrado com o ensino médio. Então, ao invés dela ficar fazendo aulas aprofundadas para Enem, de matemática e tudo, ela fazia... Quais eram as matérias que você mais gostava lá, que você fazia? O que eu mais gostava é técnica vocal, treinar um pouquinho a voz, e expressão corporal, para mexer o corpo. Expressão corporal, técnica E a e artes. Então, eles davam um foco maior para essas matérias do que para as matérias, vamos dizer, curriculares. E estimulando assim. bem a criatividade Também, né? E aí ela se encaixou e terminou o ensino médio assim. Por que precisa ser de um jeito só? Exatamente. De um padrão só? Todo mundo fazer conteúdo para Enem.
as pessoas são diferentes. Exatamente. Não é? E para o trabalho é a mesma coisa. Se eu colocasse a Pietra numa determinada vaga lá no TRE, né, que ela foi voluntária lá 2 anos, ainda é embaixadora, Eu sou embaixadora da acessibilidade. da acessibilidade do TRE. Conforme a vaga que eles coloquem para ela, não vai funcionar. Uma vaga que fica ali atrás do computador, ou uma vaga que ela fica isolada. Então, esse trabalho antes e esse follow-up, depois que a pessoa entra e tudo isso, é fundamental para dar certo. Com certeza. Para não ter isso que a Laura colocou, essa frustração, que depois a pessoa fala, ai, mas a escola não deu certo para mim. Por quê? Porque faltou esse Tava na esse caixinha trabalho, errada. Na caixinha errada. Tava na caixinha errada. Exatamente. Né, Pi? Inclusive, assim, eu sou de uma geração em que a gente tinha que estudar aquela grade curricular da escola, né? Eu nunca me identifiquei, por exemplo, com matemática, nem com física, nem com química. E acabei indo para a área de humanas, né? Fiz jornalismo, quer dizer... E sofre um monte fazendo aquilo. Sofre, você né? fica ali se pressionando a querer atingir nota e fica comparando nota com o amiguinho, Com né? outro É que uma vai coisa trabalhar assim. de engenheiro, aí você tá ali na mesma caixinha, vamos Isso, dizer e aí assim, tá querendo, né? tendo que estudar mais o português, a geografia, a história, sendo que, né, a vereadora mesmo, você fez engenharia, né, vereadora? Eu fiz Isso. engenharia mecânica. E sempre se identificou com a área de exatas, Sempre. tá vendo? Então é essa visão social que eu vejo assim, a pessoa com deficiência, ela ensina muito sobre a pessoa em si, sobre nós humanos. Particularidades, que somos né? particularidades, que somos diferentes e a gente não respeita isso. E não é só com eles, a gente não respeita entre nós também, né? E com eles fica mais evidente. Fica mais evidente. Fica mais evidente. Mas essa coisa acontece com muitas crianças, não é só com a pessoa com deficiência, que se sente excluída daquele ambiente, né? Eu acho que é isso. É como né? se fosse forçar a Pedrita a fazer engenharia. Nossa, acho que eu não queria. Imagina. Sai de Eu lá desistiria na sentindo mal primeira ainda, semana. né? Ia dizer, não, eu não Sim. sirvo para faculdade, não, né? Não é pra mim. E não é todo mundo que tem que fazer faculdade também. Também tem isso. Também tem Em isso. um dado momento, é bem curioso isso, bem fora assim do que a gente está falando. Mas em um dado momento eu achei que eu fosse me especializar em jornalismo econômico. Daí eu fui fazer uma matéria de contabilidade na faculdade, porque eu tinha que fazer como optativa. Foi a minha pior nota na faculdade, gente. Por quê? Resolveu Porque que não era- não era por ali. aquilo, né? Não era Então é por bem aí. isso, assim. E quanto é importante ter experiência, né? Muitas vezes, da Sim. pessoa com deficiência, a gente limita a experiência É. deles. Isso. E aí não tem como tomar uma decisão, por exemplo, como você vai dar o match perfeito ali entre uma vaga e a condição da pessoa se ela nem teve a condição de ter a experiência. De Exato, a conhecer o próprio frustração, interesse. uma coisa muito difícil em trabalhar, né? Com a Pietra, nessa questão do cinema, a gente teve uma frustração, né? Ela fez um longa-metragem, participou, qual que é? Conta aí pra ela. Qual que é o longa que você participou? Colega Suedeiro. Colegas Verdeiro, vai ser lançado agora Agora, dia 25, segundo no semestre. Festival de Festival de Camargo, de cinema. cinema. Que chique. E ela queria ser a A Fernanda, o protagonista. protagonista. E não conseguiu. Eu não consegui, mas eu quero convencer os diretores. Ainda vai conseguir, né? Vai Por conseguir. prazo. Eu vou estar com o colega. Então, essa frustração é uma das coisas mais difíceis de trabalhar Sim. com ela. E com qualquer filho, com qualquer pessoa. Ela queria muito aquela vaga e escolher outra pessoa. E aí Mas ela participou. ela participou. E ela está lá no filme, Tá participou, né? Mas Ah, tem que que estar bom. trabalhando todo dia com ela. Tem outros filmes, filha. Você vai conseguir, vamos aperfeiçoar, Mas eu vamos quero. melhorar. Você vai com isso muito colega, mas eu vou tentar convencer. Convencer e vai se preparar, né? né? Vai se preparar também, né? Fazendo Esse fono. diretor que se cuida, que ela vai mesmo. Ela voltou, ela Vai. voltou pra Ela fora. vai. E ela falou pra ele, ela liga pra ele e fala assim, pode preparar o colegas... Qual colegas? Colega O 3. Porque eu vou fazer. Eu vou bater. Viu? Eu vou ter Tá Toda no essa veneno, determinação. né? Ela já tá assim, empenhada. Por favor, Marcelo, acabou. Marcelo Galvão tá que se cuide, né? É que tá vendo? Mas é isso. Então, a frustração
é difícil, é bem difícil trabalhar. Então, se a família não trabalhar também esse lado de vamos lá, vamos em frente, não deu certo essa vez, mas vai dar no outro, vamos tentar de outro jeito. Mas vai do olhar da família entender que eles também podem passar por isso, né? Exato. Porque muitas vezes você olha a pessoa com deficiência e fala, ela não mas pode essa sofrer. frustração Coitadinha. não. Ela não pode sofrer. A vida já é tão... Isso é o capacitismo da família. Da família. Porque Às vezes a inclusão, começa muito de dentro, onde né? começa a inclusão, Pietra? Inclusão começa em casa. Muito bem. É isso aí. Não é, Pietra? É isso mesmo. Então, a família primeiro tem que acreditar, né? Porque senão você tem um filho... Eu amo minha família. Você tem um filho, por exemplo, que é diferente, né? Aí você fala, não vai para a escola porque você vai sofrer bullying. Mas olha, essa é uma realidade. A Paila de Santa Felicidade, ela atende pessoas a partir dos 18 anos. A gente tem na nossa fila de espera pessoas com 40, 45, 48 anos que eles nunca foram para a escola. E eles estão numa fila de espera hoje porque os pais faleceram e os irmãos que assumiram a responsabilidade decidiram que não, agora é a hora de ir. Só que com 48 anos, né? Que flexibilidade cognitiva, que desenvolvimento que você consegue. Então, você perdeu uma fase muito preciosa do desenvolvimento por medo da família. E a gente conversando com essas famílias, por exemplo, uma família de uma pessoa que está lá com 60 anos, eles sofreram para deixar entrar na escola com 17. Pois é. Porque essa história, né, de proteger, porque eles vão sofrer, que vai ser difícil. E eu falo também em relação à obesidade. Porque as pessoas falam, o Down é obeso. Veja só, a gente pode ter uma predisposição para a obesidade, mas as pessoas têm pena. Deixa eu comer. Quer comer 3 pãezinhos? Come 3, come 4. Coitadinho. Não é coitadinho. Se o teu filho não tem deficiência, vai comer 4 pães de manhã, você não vai deixar. Você vai falar, não, filha, assim não vai ter saúde. Você vai direcionando. E com eles, as pessoas acham que não, deixa fazer tudo o que quer. Mas aí entra na frustração de volta, né? Não pode ter nenhuma frustração. Você não vai limitar? Você não vai controlar? Sim. É como qualquer filho. Sim. Né, Pietra? Você pode comer tudo que você quer? Eu deixo. Deixa, mas você tem que não vacilar muito, não. Não pode exagerar. Mas eu amo comer. O que você mais gosta de comer? Conta pra mim. Eu gosto de comer quase tudo, mas minha favorita é arroz, feijão e estrogonofe com os bancos batata palha. E quando come mais, o que tem que fazer? Quando come mais, o que você faz para compensar? Tem que comer mas tem que fazer exercícios. Tem que correr na esteira. Correr. Mas eu amo comer, eu quero comer. E correr. Mas... Tamo junto. Pietra representando todos nós. Não, sem dúvida nenhuma. Comer é melhor que correr, né? Bem melhor. Minha irmã fala, eu faço exercício pra comer. Né? Ela também. Faço exercício Ela pra tá comer. lá na academia e fala assim, quando que eu vou no Madeiro? É uma barganha já, né? Eu vou. Posso vir? Não sei, vamos ver. Deixa aí. Já tá na hora, né, Pietra? Deixa Não tá aí. na hora? Tá na hora e tá Vamos tão lá. perto. Agora E tá não. tão E tá tão pertinho, né? Então vamos lá, gente. Eu queria que a Amália falasse um pouquinho pra gente ainda sobre a secretaria, né? Porque é quase uma apresentação mesmo da pasta que é nova aqui em Curitiba. Como que a secretaria tem incentivado a parceria entre o setor público e o privado para criar mais oportunidades de inclusão em outras áreas? A gente falou do mercado de trabalho, né? Mas em outras áreas, como os espaços culturais e as atividades esportivas também. Sim. A secretaria tem trabalhado, o departamento, né, tem trabalhado bastante nisso também, porque justamente a inclusão, eu estava pensando nisso enquanto a Pietra estava falando, estava pensando nisso, a gente só falou de uma parte da inclusão, né, tem todo o universo ainda para falar. E essa questão da cultural, a gente tem em Curitiba, por exemplo, cameratas que estão acontecendo nesse momento, né, nesse período, com tradução em Libras. E a gente tem levado a nossa comunidade lá para fazer, para assistir, para se divertir e para entender que também
tem que ter a parte cultural, né? A gente às vezes fica focado só, né? Muito dentro do que você estava falando, Laura. Dentro de uma redoma, né? A gente quer colocar dentro de uma redoma e não sai daqui, não sai do meu quadradinho, e não é bem assim. Então, o departamento também procura essas parcerias com outras áreas da prefeitura, né? E com as entidades privadas para que a gente possa fazer essa transversalidade aí da inclusão, né? Pensando em todas as áreas. Você falou da questão esportiva. Mais uma outra secretaria que a gente precisa, que a gente trabalha junto, que é a Secretaria de Esportes, né? A nossa Secretaria de Desenvolvimento Humano apoia muito a Secretaria de Esporte nessa questão do paradesporto, de dar condições para que a pessoa com deficiência consiga praticar o esporte que ela gosta, que ela se identifica. Qual é o esporte que você gosta, Pietra? Eu gosto de andar de bicicleta. Andar de bicicleta, então. Mas você vai no Parajapes agora fazer o quê? Lá em Foz do Iguaçu. O que você vai fazer? Correr. Correr? Ela vai correr? Fazer o quê? Indignada, eu vou correr. Outra coisa, Amália. Todos os esportes que eu quero aprender, patins e skate. Bora aprender, então. Skate. Bora aprender, mas por então. enquanto tá correndo, né? Vai correr 100, não sei. Mas assim, imagina. Mas a Secretaria tem fortalecido muito as parcerias também com as entidades, com as organizações da sociedade civil, né? Então, a gente faz a gestão, por exemplo, do Fundo da Pessoa com Deficiência, da Criança e do Adolescente, da Pessoa Idosa, acho que são esses três. Tem o Fundo das Drogas, mas que ele está meio desativado, a gente vai reativar ele. E aí, o que a gente faz? Busca entidades que consigam realizar os trabalhos que o poder público muitas vezes não tem braço para fazer, né? Então, nessa área esportiva, por exemplo, a gente tem lá meu Deus, como é que é o nome dele? Esqueci. Marcolin Ítalo, acho que é Ítalo, que tem um projeto de tênis. Ela falou de patins, eu não conheço ninguém. E skate também não, mas assim, de futebol, de tênis. Tem a Raquete Salvam Vidas, natação. De outros esportes eu consigo te ajudar, mas eu vou procurar agora alguém que faça aula de patinação e de skate, daí eu te aviso, tá bom, Pietra? Okay. Mas a gente faz essas parcerias com as organizações da sociedade civil muito fortes. E com as entidades privadas, na busca de recurso, principalmente, sabe? Um patrocínio, uma destinação do imposto de renda, que, aliás, não só as entidades privadas podem fazer, as empresas privadas, mas também a pessoa física pode fazer, já fez o imposto de renda, faz a destinação para o fundo da pessoa, da criança e do adolescente, da pessoa idosa. A gente pode destinar até 3% em cada um dos fundos, pessoa física, da pessoa jurídica vai ser um pouco mais para frente. Mas, enfim, então, assim, essas parcerias de buscar o que cada um pode contribuir, o que a empresa pode fazer? Você consegue abrir suas portas para dar emprego para uma pessoa com deficiência? Ótimo, a gente está aceitando. Você consegue destinar o seu imposto para ajudar os fundos que vão parcerizar com as organizações da sociedade civil? A gente está aceitando. E mais do que isso, a gente está indo atrás para fazer acontecer. Então, a Secretaria tem trabalhado bem forte nessas frentes para a gente conseguir proporcionar esporte, cultura, lazer, educação, atendimento, né, nas mais diversas áreas. Como eu falei, é uma política bem transversal, bem interdependente, né? Então, a gente tem feito essa articulação para que as coisas aconteçam. Inclusive, só para quem ainda não sabe, mas recentemente a Câmara aprovou um projeto de lei, né, em que cria uma categoria específica para pessoas com autismo nas competições paradesportivas da cidade, né? Isso. Essa era do professor Euler, né? Isso, eu lembro de ter analisado ela na CCJ. Sim, acho que quem adotou foi o João das Cinco Irmãos. João das Cinco Irmãos. Foi o João das Cinco Irmãos nos eventos esportivos municipais, né? Isso, nos paradesportivos municipais. Teve até uma discussão bastante grande do critério que foi usado. Como que foi aprovado? Você sabe qual que foi o critério que foi utilizado? Não sei, porque acho que eles apresentaram um substitutivo geral. E não foi eu que cobria acho que dá uma olhada nisso. Porque eles tinham usado um critério que a gente estava meio achando que não era muito adequado. Mas eu lembro que teve uma emenda. Não sei se foi um substitutivo ou uma emenda modificativa. Legal. Laura, pensando no futuro, né? Como que a APAE enxerga o papel da sociedade na inclusão das pessoas com deficiência? O que é preciso transformar a inclusão
em um movimento cultural? O que a gente deve fazer, né, para transformar a inclusão nesse movimento cultural real? Então, até a secretária já tinha falado essa questão da necessidade de informação. A gente levar essa informação, mas como que eu vou dizer assim? Desmistificada, sabe? Quando a gente traz a pessoa, por exemplo, para dentro de uma instituição, ela conhece a realidade da pessoa com deficiência, ela já sai com outra visão do que é a pessoa com deficiência. Né? Então, a gente brinca, a gente não tem nenhum projeto específico sobre isso que eu vou falar, mas a gente, às vezes, brinca lá que a gente devia fazer uma inclusão invertida. Trazer a pessoa, né, de fora para dentro da instituição, para conviver, para conhecer. Porque é só assim, muitas vezes, que a gente se dá conta da capacidade, da potencialidade, daquilo que quem tem uma deficiência acaba apresentando. Porque, muitas vezes, pelo olhar da sociedade, ele é limitado à deficiência. Né? E aí, você não consegue encontrar uma vaga adequada, você não consegue acreditar, por exemplo, que ele pode ter um relacionamento. Né? Você fala, ai, não. A gente brinca, né? Eles não são anjinhos. Não são, a própria Pietra falou que ela quer ter filhos, né? E a mãe Isso. falou, segura um pouquinho, a Noemi ainda não quer ser avó. Eu não tenho pressa, tá, Pietra? Tudo a seu tempo. Né? Mas é importante que a sociedade, de forma geral, que começa com exatamente isso que a Noemi falou, é dentro de casa. Né? De que, sim, eles podem ter uma vida social. Então, essa mudança cultural, eu vejo que, na verdade, a gente tem passado, assim, a passinhos de tartaruga, bem devagar, mas muito nesse aspecto de que, a partir do momento em que a família da pessoa com deficiência vê eles como uma pessoa com potencialidades além da deficiência, isso vai para a sociedade. Porque daí a gente tem uma mãe que briga, uma mãe que vai na escola, uma professora que compra a briga, uma diretora que vai adiante. Então, é um processo. Ele é contínuo, ele começa em casa, claro, o poder público tem muita importância, né, nessa divulgação da informação e tudo mais, mas isso é uma questão cultural. A gente sabe que mudança cultural leva Tempo. Mas é um caminho sem volta, né? E eu brinco, né? Eu estava na 3ª série, eu comecei a estudar com uma menina com deficiência na escola onde eu estava. Não é um bom exemplo, não sigam, mas eu bati em todo mundo que falava mal dela. Né? Ah, entendi. E aí a minha mãe foi chamada na escola uma série de vezes. Eu falei, mãe, enquanto tiver alguém falando dela, Vai ter gente vai apanhando. ter gente apanhando na escola. Né? Agora eu entendo por que você tá na PAI. A gente tem umas brigas, Às vezes a gente assim, se pergunta, né? Como que a históricas, pessoa foi parar naquela instituição? Será que é porque ela é uma mãe atípica? No seu caso, não. É porque você já, né? Acho já que eu lutava já escolhi por isso. uma causa faz bastante tempo. Isso. E eu lembro do quanto isso era significativo para mim, porque essa menina, ela tinha um desenvolvimento craniano alterado, e o quanto aquilo era impactante para ela na escola. Ela não tinha amigos, né? A amiga era eu, e aí descia a lenha no resto do pessoal que mexia com ela. Mas o quanto isso já era uma cabeça diferente. Meus pais super me incentivavam. Não, vamos lá, traz ela aqui em casa, vai lá na casa dela, vamos conhecer e tal. Mas é uma questão cultural, né? Você vê uma pessoa com deficiência, você já fica assim, meu Deus, eu vou chamar na minha casa, o que vai acontecer? Puxa, né? Conheça a realidade da pessoa, veja o que ela pode, o que ela não pode fazer. Enfim, hoje em dia a gente tem intolerante à lactose. Você não deixa de chamar um intolerante à lactose na sua casa, você pergunta para ele o que ele pode comer, né? E as pessoas com deficiência é o mesmo movimento. Você pode ir lá, conhecer a necessidade, ver o que ela precisa, depois se aproximando. Então, a gente precisa permitir que isso aconteça, né? Muitas vezes, eu imagino, né, dessa trajetória, assim. Então, esses dias aconteceu na frente da PAI com uma criança que não é nossa, assim. A criança tem autismo, ela se desregulou ali na Ângelo Sampaio, do meio da rua, 12h40, e não tinha o que a gente fizesse. Aí, as professoras fizeram, tipo, uma rodinha, protegeram assim, ela. Protegendo a criança, a mãe tentando acalmar. A gente não disse, eu estava passando, eu não fiquei que as professoras já estavam lá, né? Elas não disseram uma palavra, não fizeram nada, era só proteger, tá ali, né? Mas quantas pessoas, nossa, olha lá, criança, olha o jeito, a desobediência. Não sabem nem o que está acontecendo, né? Exatamente. Então, a gente tem esse olhar, né? Uma criança fazendo birra no mercado, a mãe, né? Historicamente, o autismo ainda teve muito dessa ideia da mãe não suficiente, né? Da mãe que não supria as necessidades emocionais da criança. E ainda hoje isso é muito reforçado, né? Tipo, tem relatos lá que se a gente contasse aqui, o pessoal ia ficar abismado, assim, de mães, especialmente mães,
que abrem mão de absolutamente tudo para estar lá e dar a vida pelos filhos, né? Independente da dificuldade que eles apresentem, enfim, acreditando até o fim. E a gente sabe que isso é uma questão que vai começar culturalmente em casa e precisa ser aceito na sociedade. Né? Então, esse ser aceito que é um processo que vamos continuar passando por ele. Então, né? vamos continuar falando sobre isso, né, Vamos gente? continuar. Exatamente. Olha, como sempre, eu sempre encerro o programa assim, ó. A gente poderíamos falar mais 2, 3, 4 horas sobre o assunto, mas eu preciso encerrar porque já batemos aí 1 hora de bate-papo, né? E eu queria agradecer em especial a presença da Pietra, que iluminou o nosso programa aqui, Saímos né? apaixonados por ela. Saímos apaixonados por ela. Foi a melhor convidada até agora desse CMC Podcasts, pelo menos dos que eu já apresentei. E eu tenho certeza que até o final do ano vai ser a melhor, né, Bruno? Ninguém vai superar o estrelismo da Pietra aqui. Tá bom, Pietra? Muito obrigada por sua participação. Obrigada. E eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente agora. Deixa um recado para a gente. Recado estou muito feliz de estar junto com vocês. Eu gosto muito de vocês, sejam felizes, seja muito abençoado e muito amor, muito carinho e acredito em vocês mesmos, com muito carinho, a atenção de todos vocês. E inclusão é a atitude do amor. Amor é tudo. Muito obrigada. Faz em libras para elas como é que é inclusão, essa frase. Inclusão é a atitude do amor. Amor é tudo. Muito bom. Noemi, deixa um recado, uma crítica, uma sugestão para os vereadores que eles vão te escutar no próximo programa. Bom, então o recado é esse mesmo que a Pietra está colocando, né? A gente tentar se aproximar um pouco mais de pessoas com deficiência, não só a deficiência intelectual, como outras. Às vezes nós começamos a nos questionar, né? Será que eu tenho algum amigo com deficiência? Será que eu já convidei na minha casa alguém com deficiência? Eu convido para ir no cinema em algum lugar? Porque eu, conversando com a Pietra, vindo para cá, a gente perguntou para ela, você tem amigos, Pietra? Ela falou, tem muitos, né? Mas a maioria com deficiência, né, Pietra? Que alguém que convide para alguma coisa, que seja um amigo mesmo do colégio estadual, que se mantenha, a gente tem talvez 2. Né, que ainda falam com você, o Pedro, que você falou, né? Lucas Cardoso, a Aimee. Mas, assim, do convívio do dia a dia, não tem. Não tem, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai mudar ao longo de gerações, eu acredito, né? Mas uma hora tem que começar, e nós já estamos começando, né? Laura, qual que é a sua mensagem aí, para quem vai te ouvir agora? Então, teve aqui, acho que faz umas 2 semanas, uma audiência pública falando sobre cuidar de quem cuida. Né? Por favor, levem isso adiante. Isso precisa ir muito adiante, né? Essa necessidade muito grande. Porque quando a gente consegue capacitar uma família, né? Trabalhar com uma família para que eles olhem para aquela pessoa com potencialidades além da sua deficiência, a gente vai ter aí várias Pietras, né? A gente tem muito potencial que é perdido, né, Pietra? A gente não pode continuar compactuando com isso. Amália, qual que é a mensagem que você deixa, ou um resumo de tudo que a gente conversou aqui até agora? A mensagem que eu quero deixar, assim, falando pela secretaria, pelo departamento, a gente sabe que o caminho é longo, né? A inclusão, como a Laura falou, a Pietra, a Pedrita, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de cultura, e ela não acontece do dia para a noite. E a gente tem consciência disso. E a gente tem trabalhado para fazer com que essa inclusão aconteça o mais rápido possível, porque essa mudança de cultura aconteça o mais rápido possível. A gente vai ter, em breve, um núcleo que vai tratar de acessibilidade arquitetônica, que a gente nem falou aqui, mas também é um outro desafio enorme. Da cidade como um todo, né? Relacionado à inclusão. Enfim, a gente tem algumas ações no turismo, por exemplo, e eu não poderia deixar de falar de um projeto que foi, inclusive, premiado, desenvolvido pela Secretaria de Turismo aqui de Curitiba, que é o Curitiba na Palma da Mão,
que eles fizeram? Pegaram os nossos pontos turísticos, fizeram uma impressão em 3D para que a pessoa que tem deficiência visual possa saber o que é o Jardim Botânico, o que é a ópera de arame, né, na palma da mão. Então, um projeto muito legal. Enfim, a prefeitura já fez bastante coisa, ela continua fazendo bastante coisa, mas a gente sabe que ainda tem um caminho a percorrer. E inclusive, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu fiz ao longo dos 4 anos, é ouvir e entender quais são as demandas e as dificuldades. E ali na secretaria, a gente tem usado também essa estratégia, essa forma de atuação, forma de fazer gestão. Então, a secretaria está de portas abertas para ouvir as demandas e as dificuldades da população, entender quais são as necessidades, as reais necessidades, né? Porque eu sempre falo, não adianta eu lá no meu gabinete achar que eu sou a iluminada, que tenho todas as ideias para resolver todos os problemas do mundo. Não tenho, né? Ninguém tem. Então, se a gente não ouvir, se a gente não souber quais são as dificuldades, a gente tem dificuldade para oferecer uma solução, oferecer uma alternativa. Então, a gente está de portas abertas para ouvir, para receber as demandas e para buscarmos juntos soluções, né? Porque muitas vezes a pessoa já vem com o problema e já vem com a solução. Sim. Ótimo. É só a gente implementar. Então, a gente está de portas abertas para fazer isso, com muito carinho, com muito cuidado, entendendo que é uma pauta que precisa desse carinho e desse cuidado. É assim que a gente está tratando ali na secretaria. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, Pedrita. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pela participação. Laura, Pietra, Noemi, a secretária Amália. E esse foi mais um episódio do programa Inclusão Já, que é inspirado na Comissão de Acessibilidade e Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal de Curitiba. Gostou do episódio? Então já passa para o próximo e assista até o final. Curta, comente, compartilhe e não deixe de acompanhar o trabalho da Câmara, dos vereadores, das vereadoras, pelas redes sociais, pelo nosso site e aqui também no CMC Podcasts. Até o próximo programa.